A dengue, ela é uma doença amplamente conhecida. Ela é uma arbovirose, ou seja, é uma doença causada que tem um agente causador que é um vírus, né? Que tem a transmissão feita por um inseto, que no caso é o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue. Ela se divide em 4 tipos de dengue. Então, uma pessoa que ela é acometida pela dengue, ela pode ser acometida até 4 vezes. Tendo em todas essas 4 vezes sintomas que podem variar de acordo com as fases da doença. Então, a doença é dividida em 3 fases. A fase mais aguda, a fase inicial, que é uma fase febril. A fase crítica, que é uma fase que a pessoa pode evoluir para ela ou não, que é onde você tem um comprometimento maior e os sintomas um pouco mais agravados. E a fase de recuperação, que é aquele momento que você está saindo da doença, mas o seu corpo ainda está voltando a se recuperar das alterações que a doença te causou. Embora seja uma doença amplamente conhecida e com uma prevenção muito discutida e muito conhecida, é uma doença que ainda tem um acometimento de pessoas muito grandes. Por quê? E muito por conta do nosso descuidado com as formas de prevenção, com a profilaxia da doença, que são o quê? Simplesmente cuidar dos focos do mosquito, né? Dos criadouros dos mosquitos, são os focos de água parada, principalmente pneus, vasos de planta, tampinhas de garrafa, cuidar do terreno. Tudo isso, e não só de forma única, não só de forma solitária, tem que ser feito de forma comunitária, porque a fêmea do mosquito, que é a responsável por botar os ovos, ela consegue sair desse período, se distanciar de uma maneira de cerca de 100 metros do local onde ela bota o ovo. Então, assim, tem que ser feito de maneira comunitária. Os agentes de saúde, eles têm todo um acompanhamento, um cuidado com essa questão, porém precisa também que nós ajudemos nesse quesito, porque deixar só por conta do município acaba não sendo suficiente. E nós temos percebido aqui no Laboratório Santa Isabel que nós temos tido um grande número de casos positivos de dengue nesses últimos dias. Inclusive, acompanhando alguns dados do Ministério da Saúde, esse ano já tem, nos primeiros 3 meses do ano, já tem 35% a mais de casos positivos do que no ano passado. E a nossa região, que é uma região quente, uma região que nós temos esse clima, agora no início de ano, um clima muito chuvoso, que propicia muito o mosquito, e nós não temos um período frio, verdadeiramente frio do ano aqui, então nosso clima ele é propício do nosso estado, da nossa cidade, para que o mosquito se nade de braçada aí, para que ele consiga se reproduzir. Em relação aos exames, né, que a população de Juara e região pode estar fazendo aqui no Laboratório Santa Isabel em relação à dengue? Isso. Primeiramente, o exame confirmatório, né, o de diagnóstico, que é o teste de sorologia para ver se a pessoa está positiva ou negativa para dengue. Então, a pessoa começou a sentir os sintomas, a fase febril, que é aquela fase inicial, onde a pessoa começa a ter dores no corpo, boca amarga, que ela começa a ter quadros de febre, isso ela já pode procurar para fazer a sorologia para confirmar se ela tem dengue ou não, que é o teste que dá o reagente ou não reagente, se a pessoa está ou não com o vírus. A partir daí, a pessoa estando com ele, ela necessita então daí fazer aquele acompanhamento para saber como estão as alterações, como que a doença está acometendo. Se vai ter uma evolução para uma fase mais crítica, se os sintomas vão piorar ou não. Então, o hemograma, que é o exame de sangue para que a gente consiga acompanhar a dosagem de plaqueta, porque influencia muito no número de plaquetas quando a pessoa está acometida pelo vírus da dengue. Isso por quê? Porque quando nós falamos em dengue hemorrágica, é uma dengue quando você tem um comprometimento muito alto do número de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue, pela nossa cicatrização, para que nós não sangremos além do necessário. Então a dengue ela acaba acometendo e comprometendo o número de plaquetas. Então o exame de hemograma ajuda a dosar essa plaqueta para que a pessoa cuide, para que a dengue não evolua para um estágio de hemorragia. A fase crítica, que é aquela fase onde a pessoa tem os sintomas mais graves, que pode ter sangramento de gengiva, pode ter vômito, pode ter dores mais fortes, hipotensão, ou seja, uma diminuição da pressão arterial, pode ter quadros de febre também muito elevados. Todos esses sintomas eles aparecem na fase crítica. E aí a gente tem uma gama de exames que pode nos dar um parâmetro de como o corpo está reagindo ou não. O fígado é um órgão muito atacado pelo vírus da dengue, então um acompanhamento dos exames para ver como estão o funcionamento das enzimas do fígado são muito importantes, né? Qual é o tratamento a ser feito? Bom, a pessoa que está com teste positivo de dengue, além de todo esse acompanhamento com os exames, ela tem que ter um cuidado muito grande com repouso, hidratação e controle da temperatura. A dengue ela não é uma doença que exige um uso grande de antibióticos, anti-inflamatórios, nada disso. É necessário o quê? Que a pessoa faça uso de analgésicos
e antitérmicos para controlar dor e febre, que são resultantes do quadro positivo de dengue, e fazer repouso para evitar justamente essa diminuição do número de plaquetas. Hidratação é muito importante, porque é uma pessoa que ela tem dengue, se ela tem quadros de vômito, se os sintomas agravam um pouquinho, ela desidrata muito facilmente, e aí tem que fazer essa reidratação tanto oral ou, dependendo do acometimento, até por via endovenosa, né, soro, tudo isso com acompanhamento médico, né? Então, repouso, cuidado com os quadros de dor e febre, e principalmente hidratação. Bom, então nós aqui do Laboratório Santa Isabel, nossa equipe está disposta a atender da melhor forma possível todo o Juara e região. Nós atendemos das 6 da manhã, abrimos às 6 da manhã e vamos até às 18, sem intervalo para almoço, nós escolhemos a todo momento. Você que está em casa, que não consegue vir ao laboratório, que está com alguma suspeita, que está com um quadro um pouquinho mais complicado, nós colhemos a domicílio, nós fazemos coleta a domicílio. Estamos aqui localizados na rua Rio de Janeiro, em frente à SAT Tecnologia, tá? E estamos aqui aguardando vocês.